Como encontrar a pessoa certa? Será que existe um passe de mágica? Será que existem regras para a gente encontrar a pessoa ideal que pode passar a vida toda com a gente e construir uma família, um lar, ser parceiro no amor? Eu acredito que é possível. Eu me chamo Ana Cláudia, eu encontrei meu príncipe encantado aos 43 anos de idade e no episódio passado, Como Encontrar a Pessoa Certa, nós falamos sobre uma linda história de amor. Então eu te aconselho, se você não assistiu o episódio 1, vai lá no vídeo, assiste e depois volta para esse, combinado? Então vamos lá. A história de amor de Isaac e de Rebeca. Isaac era filho de Abraão, o nosso pai da fé. E Rebeca foi a escolhida. Mas a gente viu lá no episódio 1 que quando o pai Abraão manda o seu servo, o seu mensageiro, ir encontrar Rebeca, ele só dá uma ordem, olha, tem que ser uma pessoa da nossa parentela. Porque se fosse da parentela, ele saberia que seria uma mulher idônea, uma mulher honesta, uma mulher que poderia ser compatível com Isaac. E eu achei interessante, porque Isaac, ele concordou que o pai Abraão fosse mandar chamar, buscar uma esposa para ele numa terra distante e ele não sabia quem poderia vir. Então Isaac concordou mesmo sem escolher a pretendente. Quem escolheu foi o pai. E esse pai manda um servo, um mensageiro para escolher essa pessoa. Por outro lado também, a Rebeca que estava lá, ela é encontrada pelo mensageiro, o mensageiro se apresenta a família, aquela coisa toda que a gente já conhece, e a Rebeca, ela simplesmente concorda em ir se casar com Isaac, mesmo sem conhecer Isaac. Olha, vamos falar a verdade, é um amor às cegas, é um casamento às cegas, né? Existe até esse quadro, essa série, Casamento às Cegas, e exatamente foi assim com Isaac e com Rebeca, porque eles não se conheciam. Aliás, os casamentos antigamente eram assim, o pai e a mãe combinavam e os dois se encontravam e tinha que ser aquilo ali, era um acordo. Mas vamos lá. Nessa história, a gente precisa entender que o pai de Isaac representa Deus. E o mensageiro representa o próprio anjo, o anjo do Senhor. Então, nós falamos que é possível sim que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele realmente aproxime de nós pessoas para que a gente possa escolher a pessoa certa. Mas note que a escolha de Isaac e de Rebeca não foi baseada em aparência. Pelo contrário, eles não se conheciam, um não sabia como o outro era. E sabe de uma coisa? Muitos de nós escolhemos pessoas erradas, sofremos no amor, terminamos relacionamentos, nos desgastamos, nos frustramos investindo em pessoas erradas, porque as nossas escolhas são baseadas em critérios errados. Pense bem comigo. Muitas vezes as nossas escolhas estão baseadas em aparência. Muitas vezes a mulher escolhe o homem porque ele parece ser uma pessoa boa, parece ser bem-sucedido, parece ser um homem espiritualizado, um homem temente a Deus, parece se dar bem com a família, parece ter um bom caráter, não é verdade? Também, é claro, a mulher também escolhe porque acha o homem bonito, bonitão, acha o homem forte. Todos esses critérios aparentes muitas vezes nos levam a escolhas erradas. O homem também, e principalmente, muitas vezes escolhe uma parceira, uma namorada, uma candidata com esses mesmos critérios. Ele primeiro vê o quê, gente? A aparência. Vê se a mulher é atraente, se é bonita, como é que é o corpinho. Enfim, a aparência costuma ser um fator determinante na escolha do parceiro e da parceira. E aí, investe-se uma vida, investe-se sentimentos, investe-se tantos valores, você traz essa pessoa para dentro da sua família e depois a gente vai se decepcionar e ver que não passava de aparência, não é verdade? Pois é, mas no caso de Rebeca não foi assim. E sabe de uma coisa? Quando Rebeca chegou lá na casa do Isaac para conhecê-lo, é claro que ela gostou do que viu.
Isaac estava orando quando Rebeca chegou. Então, nós precisamos permanecer assim, orando. Enquanto a pessoa certa não chega, ore por ela. Diga para Deus o que você precisa. Faça uma lista, apresente para Deus essa lista. Senhor, eu preciso de uma pessoa assim, assim, assim. E vai falando para Deus aquilo que você sonha, aquilo que você idealiza. Deus, ele é especialista em realizar sonhos, em atender pedidos. E da mesma maneira, Rebeca, Isaac não sabia como ela era, mas a Bíblia diz que Rebeca era formosa. Ela era muito bonita. Sabe qual é o grande problema? Nós pedimos para Deus trazer para nós uma pessoa, aproximar, nos dar uma oportunidade de conhecer alguém bacana, mas nós, no fundo, achamos que Deus não tem bom gosto, que Deus não sabe exatamente o que a gente precisa, que Deus não sabe exatamente o que a gente deseja, o que vai agradar os nossos olhos. Posso te falar uma coisa? Deus te conhece muito bem. Deus te conhece melhor do que você mesmo. E Ele sabe muito bem como agradar o teu coração. Só que Deus vai além. Ele vai além do teu gosto. Ele vai na tua necessidade. Deus sabe o que você precisa. Você só sabe o que você deseja, mas Deus sabe exatamente o que você precisa. Então, confie em Deus. Confie que o Pai, Ele vai mandar buscar, Ele vai enviar anjos, Ele vai aproximar, Ele vai criar circunstâncias para que uma pessoa bacana de Deus se aproxime de você. Mas cuidado com a aparência. A Bíblia diz lá em Samuel que 1 Samuel 16:7, não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu, o Senhor, o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Essa foi a fala do profeta para dizer que o escolhido seria Davi. A fala de Deus para o profeta Samuel, dizendo, olha, não olhe para a aparência não, você só vê o que está diante dos seus olhos, mas eu, o Senhor, vejo o coração. Então, que Deus maravilhoso, você tem um Pai que vai ver o coração da pessoa escolhida. Então, coloque nas mãos dele, ore a Deus, porque Ele vê muito além do que você pode ver. Escolha confiar em Deus e no tempo certo, a pessoa certa vai aparecer. Até o próximo.